Olá, licitantes, licitadores, advogados e todos que estão acompanhando o nosso ADVcast. Eu sou o Luiz Eduardo Zanotto, advogado, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. E estamos aqui nesse ADVcast especial dentro do 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, aproveitando esse conhecimento que fervilha por essa sede da OAB, para conversar sobre os temas mais modernos e vanguardas de licitações públicas. Certamente, neste podcast, o que vocês escutarão agora não está disponível por aí. São informações exclusivas aqui que eu vou ter agora da minha convidada, ela que é auditora do Estado, aliás, auditora do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, especialista em PPPs, concessões e governança pública, doutora Caroline de Souza. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, uma satisfação enorme estar aqui hoje, nesse podcast que, sem dúvida, é um podcast com conteúdo maravilhoso, com muito profissionalismo e muito amor também para quem gosta aí de licitações e contratos. Ah, já só traz gente boa para cá, que é para isso, né? Para dar certo isso. Que legal. Caroline, o tema proposto é governança das contratações. Eu diria que a Lei 14133, ela trouxe alguns temas que meio que arrepiam, né, os agentes públicos quando se ouve falar. Né? Por exemplo, em determinados órgãos públicos, tu fala em ETP, o pessoal se arrepia que nem um gato. Assim. ETP, fala em segregação de funções, né? O pessoal arrepia também. Sem dúvida. E governança, também não dá um arrepio? Eu acredito que ainda não chegou na fase de arrepiar. Estamos numa fase anterior ainda, de entender o que é, porque se eu disser que ETP e segregação de função são os principais mecanismos da governança... Ah, que maravilha! Aí, realmente. Então, às vezes, a ignorância é realmente uma bênção, né? Que interessante. Então, vamos começar do começo. Vamos lá, claro. Tá? Claro. Além de te perguntar o que conceito, então, o que traz o termo governança e por onde ele começa? Ele começa por uma norma, por uma estrutura ou por uma cultura? Sem dúvida. Obrigada pela pergunta. A governança, ela começa por uma cultura. Mas, na verdade, uma cultura em que ela já vem do mundo corporativo. Vamos pensar aqui que nós temos a população de um lado, com as suas necessidades, a alta administração, aí vamos ler prefeitos, secretários, vereadores, com os seus interesses. Certamente, e a gente verifica hoje pelas políticas públicas implementadas, pelo próprio consenso, a própria opinião pública, de que há um jogo de forças, um conflito, muitas vezes, de interesses. Então, o que acontece? A governança vem pela teoria da agência. O que seria a teoria da agência? O agenciamento desse dinheiro público. Vamos pensar numa empresa em que existem os sócios, existe um dinheiro e existem os diretores dessa empresa. Os diretores, eles agenciam o dinheiro desses sócios. E muitas vezes há conflitos de interesse. Então isso veio para o mundo público. Só que no lugar dos diretores, nós temos a alta administração. E no lugar dos sócios, nós temos a população. E até agora na palestra eu trouxe um dado que da América Latina e do Caribe está reduzindo o nível de confiança nos governos. O nível de satisfação das políticas públicas, principalmente em saúde e educação. E aí, se a gente parar para dar uma analisada, foi comentado aqui pelo professor Joel, no seu primeiro dia de palestras, a quantidade de obras paralisadas. A maioria delas, saúde e educação. E nós temos um outro dado que eu trouxe hoje, nos últimos
2 anos, avaliado pelo TCU, 2,6 bilhões de reais foram os custos transacionais de processos que não deram em nada. Então, se você leva para a população uma informação dessa, isso no mundo corporativo não ia existir, porque alguém que desse um prejuízo de 2,6 bilhões de reais para a empresa, certamente não estaria mais lá. Então, essa teoria da agência, ela veio para equilibrar esses interesses. E é a governança que ela vai, então, equilibrar esse conflito de interesse. Vai tentar trazer um equilíbrio entre esses interesses. Então, governança está intimamente ligada a um viés de controle econômico de prerrogativas e deveres que determinado órgão público precisa atender em relação à população. Então, na verdade, como gerir de maneira adequada a verba pública seria o grande desafio da governança? Muito mais do que gerir a verba pública. O desafio da governança é entregar efetividade para a política pública. E aí, se a gente for lá no artigo 11, que eu digo que eu sempre defendo que bastaria esse artigo na nova lei de licitações e tudo estaria resolvido. Se parasse no 11 já estava bom, né? O que diz o artigo 11 da lei 14.133? Que é dever da alta administração implementar processos e estruturas de governança. O que são processos e estruturas? Vou começar pela estrutura. Estrutura de governança é definição de competências e responsabilidades. Ponto. É possível que se defina competências e se defina responsabilidades em qualquer nível de estrutura, desde o menor município até o maior. Então, a governança, eu digo que ela não é para a União. A União já faz governança desde 2011. O Tribunal de Contas da União já exige governança desde 2011. Não que eu seja velho, mas eu já participava de congressos de governança em 2008, né, 2009, justamente fomentado por um trabalho do TCU. Exatamente. Que à época, né, provocava, de fato, a aplicação da governança nos processos, nas estruturas. Exatamente. Então, quando ela veio para a nova lei de licitação, ela não veio para ser implementada na União. A União já implementa e já é cobrada, inclusive tem sanções já do Tribunal de Contas da União por falta de implementação de governança, de estruturas de governança. Então, ela veio para que os municípios apliquem. E o viés de governança de processos? Fluxo processual. Hoje os municípios, tudo para ontem, ninguém sabe por que para o determinado processo, onde são os gargalos, quais são a quantidade de processos que vai precisar, de licitação que vai ser preciso ser realizado no ano. Controle de prazos de contratos. Nada disso existe nos municípios. É tudo meio solto. A hora que esbarra em algum problema, devolve para quem? Para o jurídico? Para o controle interno? Para a área requisitante? E isso bagunça. Não existe um fluxo, um processo de trabalho definido. Então, processos de governança são isso. Controles internos, fluxo de controle interno, de processos dentro do controle interno. O plano de logística sustentável, vamos pensar assim, também é um fluxo de trabalho. O plano de governança das contratações também é um fluxo de trabalho. E até que ponto se enxerga isso como é intencional ou é despreparo? Essa ausência de governança em diversos órgãos públicos? Eu prefiro pensar que é o despreparo. Porque se fosse intencional, a lei não estaria. Então, na verdade, eu vejo que e aí é difícil entender onde começa essa governança. E voltando à primeira pergunta, eu preciso de uma norma que me dê os primeiros passos de governança ou preciso de uma liderança que resolva implantar, né, estruturas e processos e, a partir daí, normatizá-los? Sim, nós precisamos de 3 mecanismos para implementar a governança. 3 mecanismos. O primeiro mecanismo é a liderança.
O segundo é estratégia. E o terceiro é controle. Porque a governança, ela está de um lado avaliando, direcionando e monitorando os resultados. De quem? Da gestão. A gestão, então, faz o seu PDCA. Planeja, executa, checa e age. Então, são duas estruturas. Uma prestando contas para a outra e, então, a governança novamente direcionando o PCA. Elas têm que funcionar. Então, mecanismo de liderança. Quem é que usa? Quem é que implementa? A autoadministração. Ela tem que implementar mecanismos de liderança. Exemplo. E aí eu venho na nossa conversa inicial. Gestão por competência, segregação de função, capacitação dos servidores. Isso são mecanismos de liderança que precisam ser implementados. E aí sim, vamos pensar, não é uma norma que vai definir. Você tem que ter as diretrizes de governança, de contratação, um plano de obras. São diretrizes de governança para que a gestão execute. Agora, a cultura e o start tem que ser da autoadministração, sem dúvida. E vamos lá. Para implementar, dar esse start, quais são os erros mais comuns nessa tentativa de implantar a governança? Ou é possível implantar uma governança só pro forma? Porque foi uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou a trabalhar com a implantação da Lei 14.133 nos municípios. Não vou citar nomes, nem regiões, nem nada, mas se via que se comprava um pacote pronto de regulamento de licitações e regulamento de governança. E vinha aquele pacote pronto, chegava o pessoal e mostrava. Zanotto, olha aqui o meu decreto, que legal que ele está. Digo, legal. Tu leu esse decreto? Consegue implantar? E geralmente o pessoal ficava quieto, não respondia. Sim. Ou seja, cuidem então, se vocês vão publicar um decreto, que vocês não vão conseguir cumprir. Perfeito. Então a governança, ela é desejável, ela é incentivada, mas ela precisa também ser inserida numa cultura e numa implantação paulatina, respeitando justamente essa cultura, ou falta de. Né? Então, qual seria esse erro mais comum de implantar uma governança pro forma? O primeiro erro já está na definição da autoadministração. O Tribunal de Contas deve ter um ano esses dados. Fez um levantamento sobre a implementação da governança nos municípios, através da análise das regulamentações já editadas à época. Na época, apenas 17 regulamentos dos municípios de Santa Catarina existiam regulamentos sobre governança. Desses 17, acho que 3 ou 4 tinham uma definição de autoadministração, considerando a estrutura do município, adequada. O restante copiou da União. Replicou da União. E aí lá vem prefeito, secretário e inclusive o servidor. Toda a linha. Então, não é. O servidor não é autoadministração. Se você for olhar o decreto federal, ele vai ter lá o servidor. Mas é porque eles têm servidores de nível estratégico. Eles têm outras camadas de servidores. Sim, a estrutura administrativa é mais complexa. É mais complexa que essa. A ponto de ter o nível estratégico, tático e operacional com diversos subníveis. Com certeza, exatamente. Então, esse já é o primeiro erro. Já começa aí entender quem é a autoadministração. Segundo problema que eu vejo, a autoadministração nem sabe a responsabilidade que ela tem com a nova lei de licitação. Voltamos à questão da ignorância ser uma bênção. Ele nem sabe. Porque a partir do momento em que os órgãos de controle, isso não vai acontecer rapidamente, no meu modo de pensar, porque estamos numa curva de aprendizagem da nova lei. Sim. Eu lembro quando eu falava de implantação também da nova lei, e lá se falava do artigo 7º, sim, especificamente, e lá pela tanto nos chegou assim, não precisa mais falar do artigo 7º para nós, tá? Deixa assim. Vamos fazer de conta que a gente não viu, não precisa mais falar. Porque eu também acho que existe uma diferença, uma confusão em pequenas estruturas, especialmente, acerca da diferença entre cargo e função. Sim. Então,
uma coisa é o cargo que se ocupa e outra coisa é a função, né, dentro da governança. Me parece que a governança é muito mais voltada para as funções efetivamente aplicadas do que ao nome do cargo que se dá. Exatamente. Ela é muito mais, porque ela é uma função estratégica. Então, independentemente do cargo que for função estratégica, ela pode ser realocada como uma estrutura de governança das contratações. Então, voltando, a gente falou de 3 mecanismos. Sim. Eu falei de liderança. Liderança, estratégia e controle. Estratégia e controle. E aí volto ali ao PCA como estratégia, né, o próprio planejamento, PCA e o ETP. Sem um PCA feito de forma adequada, não tem como se fazer governança. Não tem como você direcionar. Como que você vai direcionar? Pode até ter uma norma bonita de governança das contratações, mas qual vai ser o direcionamento se você não sabe nem o que compra no seu município? Quanto compra? Qual é a política pública que está sendo implementada através daquela contratação pública? Então, o PCA, muito embora a lei traga como preferencialmente, mas ele não é preferencialmente. Ele é uma obrigação para quem quer implementar a governança. Porque, e já não é nem querer ou não querer. Mas aí fica uma dica boa. Por exemplo, eu, enquanto órgão público, posso dizer que eu estou implantando a governança ao ter um PCA minimamente adequado. Mas está implantando. A governança ela tem que ser trazida nas contratações para o dia a dia. Então, a partir do momento em que você define estruturas, define competências, responsabilidades, você está implementando a governança no seu mecanismo de liderança. Como é que isso é enxergado dentro da estratégia? Então, a estratégia, planejamento seria uma delas. Sim. Uma outra análise, gestão de riscos, seria uma outra estratégia de governança. Gestão de risco não é sentar com aquela pessoa que acha que vai dar tudo errado, é isso? Não. Hoje eu falei muito ali na apresentação sobre sonhos. E os sonhos da maioria da população são sonhos básicos. Básicos, de necessidades básicas. Primeiro degrau da pirâmide de Maslow, é isso? O primeiro. E quando você pensa no seu sonho, vamos supor que eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Quais são os riscos para que essa minha viagem aconteça ou não aconteça? Eu tenho que saber, no mínimo, saber o local, para saber se está quente ou está frio. Para onde que eu vou e que dia que eu vou. Exatamente. Começa por aí. Então, assim, é o mínimo. A administração pública tem que ter um mínimo. Nós estamos lidando com sonho de pessoas e com dinheiro que não é nosso. O mínimo de gestão de riscos para dizer o que pode acontecer aqui para essa política pública não ser implementada e eu não atingir a população. É o mínimo. E, na verdade, voltamos à questão da cultura, né? Em princípio, se eu estou trabalhando com verba pública, não é por ser verba pública eu vou ter o básico, vou fazer o básico. Não, eu preciso saber que, por tratar com verba pública, que é dinheiro de todos, eu tenho que agir com excelência. Sem dúvida. E a governança, lá no artigo 11, traz essa exigência. Porque se você for olhar, então ela avalia, direciona e monitora a governança para implementar os objetivos da licitação que estão no CAPT e no finalzinho lá do parágrafo único, para atender as contratações sejam eficientes, econômicas, eficientes e efetivas. Eu digo que na verdade são 4 E's: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Então você tem que comprar com o menor custo, não estamos aqui falando de menor preço, menor custo. E onde é que você identifica o menor custo? Você justifica a escolha para o Tribunal de Contas que você não adotou o menor preço, você adotou o menor custo no ETP. Então, o ETP... Com base numa análise de mercado. Com base na análise de mercado. O ETP é um instrumento de governança na parte estratégica, lá no planejamento. Então, se você tem um ETP bem feito e bem estruturado, isso lhe dá segurança jurídica frente aos tribunais. São mecanismos do dia a dia. A governança ela não é algo sobrenatural que ela vai chegar assim e... Parece que é. Parece que é. Mas é isso que a gente tem que desmistificar. Exatamente. E é isso que a gente precisa desmistificar. E no aspecto do controle? O controle. Aí nós vamos lá para o artigo 69. É só o controle interno ou
As linhas de defesa permanecem válidas, embora alguns digam que essa teoria já está um pouco superada, mas como é que a gente enxerga isso? Sim, eu vou para o artigo 69, o controle, né, mecanismos de controle. Estamos falando aqui de implementação inicial, porque se você for olhar, o TCU tem uma análise de implementação da governança das contratações, e cada mecanismo desse, existem inúmeros itens que você precisa avaliar para implementar e chegar num grau de maturidade excelente. Que indicadores seriam esses? Implementação do PCA é um, segregação de função é outro. Cada item desse que nós comentamos aqui ele acaba sendo um item de governança. Ele é um item de governança dentro desses mecanismos. E lá no controle interno, lá no controle, nós temos fortalecimento dos controles internos, primeiro a existência do controle interno, fortalecimento do controle interno, cargo-comissão ou cargo efetivo. Então, tudo isso é pontuado dentro do mecanismo de governança das contratações. Que hoje o Tribunal de Contas já entende, né, que deve ser obrigatório ser um cargo efetivo, né, o controle interno. Apesar de que a gente sabe que nem sempre é assim, existe essa possibilidade, mas aí é um outro assunto. O que terceirizar, o que não terceirizar. Exatamente. E voltando ainda à questão do controle, nós temos as procuradorias jurídicas, também precisam ser estruturadas. Hoje, o procurador jurídico, ele não emite apenas, ou não tem só a função de emitir os seus pareceres dentro do processo licitatório. Ele tem uma função de apoio ao controle interno. De apoio a todos os agentes envolvidos com a contratação pública. Então, isso são mecanismos de controle. Mas quem é que está no mecanismo, na primeira linha de defesa que a lei traz? Todos nós. Todos nós que lidamos no dia a dia com um ato administrativo, a linha 1, o inciso 1, é a autotutela da administração. Eu, servidor público, estou lá elaborando o meu ETP, ou elaborando o meu TR, ou elaborando o meu edital. Encontrei uma falha, eu tenho obrigação de apontar aquilo, porque eu estou lá no inciso 1 do 169. Eu sou uma das engrenagens do mecanismo de controle da governança. Cada servidor, então, tem um papel dentro da governança. Dentro da governança. É a primeira linha. A segunda linha, assessoramento jurídico e controle interno. Mas, Carolina, eu não estaria simplificando muito se eu dissesse que governança basta cumprir a lei? Basta cumprir a lei. Só que para cumprir a lei, nós temos que ter mudança de cultura, mudança de entendimento e dar condições para esses servidores, estruturas e processos, para que esses servidores consigam fazer, porque com as estruturas que nós temos, pensando na 866, na 10520, nós não vamos nunca implementar a governança das contratações. Tem que começar pequeno, é necessário começar pequeno, com esses passos. Implementa o PCA, estuda o PCA, adota o ETP de forma funcional e não só formal. Precisa de ETP para tudo? O Tribunal de Contas já se manifestou sobre isso, tem lá um pré-julgado. Segregação de função, e assim, em Santa Catarina nós ainda temos essa vantagem, que o Tribunal de Contas já se manifestou. Segregação de função, tem lá um pré-julgado, já com base na nova lei. Então você tem a segurança do pré-julgado, tem que ter a boa vontade e a determinação política para implementar, né, da alta administração, digamos assim, para poder ela ter a vontade e o desejo de implementar. Vamos falar em vontade e desejo nesse primeiro momento, porque daqui a pouco vai ser necessidade. Né? Vai ser necessidade e ela vai ser chamada à responsabilização. Nesse momento ainda de construção dessa maturidade, então, como é que nós, advogados, ou mesmo papel de auditores, enfim, como é que nós podemos fomentar essa consciência de governança junto aos órgãos públicos, especialmente junto aos grandes gestores? Sim. Primeiro passo, no meu ponto de vista, é a gente falar sobre governança. E desmistificar que ela não é uma palavra da moda, que ela não veio só para constar, que ela é algo que ela é necessária. Se a gente quer transformação
Se a gente quer política pública bem implementada, a gente quer controle de resultados efetivos, a efetividade, lá os 4 E's, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Não adianta você comprar com melhor custo, não adianta você comprar com menor custo transacional e num tempo certo, não adianta você comprar com menor custo, menor tempo transacional, tempo certo, atingir a meta e aquela política pública não ser efetiva. A lei traz isso, ela traz a efetividade como cerne. É a primeira vez que a lei de licitação traz a palavra efetividade. Eficácia, eficiência, economicidade, a gente já ouvia. Agora, efetividade, ela está intimamente ligada a resultado. E se nós formos verificar, a lei traz lá no seu objetivo do processo licitatório, qual é? Garantir a proposta apta a gerar o melhor resultado de contratação. Lá no teu ETP, tu tem que demonstrar os resultados pretendidos com a contratação. Lá no TR, tu tens que definir como o contrato atingirá os resultados pretendidos, do início ao fim. Um aspecto muito benéfico realmente da lei é nesse sentido de que ela, em diversos dispositivos, e tu citaste alguns aqui, e durante os podcasts citamos outros, a lei justamente ela mitiga o formalismo do processo em si, justamente com foco nisso, né? No resultado, na efetividade, exatamente. Do ok, faça ainda que não seja o ideal, diligencie para buscar o melhor, né? Dê um prazo para o fornecedor se manifestar, né? Respeite recursos, dê mais uma chance, ou seja, sempre tentando fazer com que o resultado para a população seja o melhor e menos injusto para quem está sendo afetado. Exatamente. Então, de fato, isso veio bem em conta do que tu estás colocando para nós, no sentido de que governança é justamente a aplicação consciente, sim, dessas melhores práticas que a lei vem instigar. Exatamente. Então, e aí, de novo, voltamos à questão da liderança, voltamos à questão da cultura, porque a vontade sempre foi assim, a vontade nunca deu nada. Sim. Isso parece que ainda, por isso que eu pergunto a questão de fomentar, né? Como é que a gente pode fomentar isso? Porque me parece isso uma luta que só o tempo e a paciência vão permitir com que nós implementemos aqui. Ou seja, só com convivência, só com insistência. E me parece que, às vezes, alguns sustos sim, acabam sendo pedagógicos nesse sentido, porque realmente me parece que a governança ainda é visto com modismo, né? Sobre modismo, ou um termo que isso é para consultor vender consultoria, isso é para empresa de mercado privado que quer fazer um marketing em cima disso, mas que algo que na prática vai agregar pouco para a administração, quando na verdade tu veio justamente dizer o contrário. Justamente afirmar que não. O fato de fazer as compras bem feitas, o fato de fazer um processo bem instruído, isso por si só já é governança. E se nós fizermos isso de maneira consciente, isso acaba virando cultura dentro da administração. Exatamente. Seria mais ou menos por aí? Com certeza. Resumisse de forma didática e assertiva. Não era a intenção. A intenção era provocar mais ainda. Não, é isso aí. Nós temos aí muitos desafios. Sempre que sou instigada a falar sobre governança, ou que eu muitas vezes me proponho o tema, eu começo falando e eu vejo assim que a plateia ela está assim, por que isso agora? Não tinha algo mais interessante para falar, mas eu digo que eu espero terminar minha carreira profissional e ver pelo menos algo de governança no coração das pessoas. Porque no fundo é isso. Você entender que a governança, e foi como eu terminei hoje, é um elo muito importante para nós, que somos da área de licitação, seja os advogados, auditores, quem trabalha no dia a dia lá na licitação, que é um elo entre a gente realizar os sonhos da população que é tão carente. Ela merece a excelência, mas hoje a gente não está oferecendo nem o básico.
Então, você unir esse sonho com o direito, fica mais gostoso trabalhar. Não fica tão enfadonho falar só de leis e você mexe com pessoas. Com realidades, né? Com realidades. Né? Então, governança, para mim, ela não é uma burocracia. Governança, para mim, ela é uma vida. É vida acontecendo. E é isso. Eu tenho que buscar essa vida, essa realização. Então, a gente pode dizer que a governança seria, de alguma forma, atuar com um propósito. Atuar com propósito. E isso vale tanto para a empresa privada como para a administração Exatamente. pública, atuar um propósito que é vinculado ao interesse público, né? Uhum. Então, na verdade, a implantação ou a implementação da governança seria, assim, formas de colocar a ordem no caos. É mais ou menos nessa visão. Ou seja, se o caos é generalizado, qualquer tijolinho que eu coloco, ele já me ajuda. Ele já te dá sentido. uma estrutura, exatamente. E tanto essa questão do propósito, ela é válida e é necessária, é esse o objetivo da governança, ter um propósito que ela mesma, lá no artigo 11 caput, fala o quê? Que as contratações públicas, ela tem que estar alinhada com o planejamento estratégico do órgão. E aí eu volto ao PCA. Se tu não tem PCA, tu não tem planejamento estratégico. Então, eu participei do podcast aqui, escutei tua palestra, achei muito legal, quero implantar a governança amanhã. Amanhã. Como é que eu começo? Estudando. Muito. Não tem receita de bolo, pessoal. Não tem fórmula mágica, não. Porque a governança, ela vai depender da tua estrutura, da tua vontade da alta administração, da agenda. A governança tem que ser uma agenda da alta administração. Porque é igual inovação. Tem que ser uma agenda. É igual sustentabilidade, tem que ser uma agenda. Porque se não for, o servidor que está lá no dia a dia, acostumado há 30 anos com a 8666, com a 10520, ele não vai. Ele não vai. A gente quer que o servidor, a equipe, que eu brinco, planeje. Não, a governança vem aí dizer, a própria lei fala de equipes de planejamento. Pode até ser uma equipe, mas chama um do setor. Mas se especialize, né? Responsável. A lei fomenta muito isso, né? Especialização. Especialização. Né? E tem boas práticas em municípios de pequeno porte em que são previstas comissões para cada planejamento, para cada contratação. Ah, precisa ter comissão para tudo? Não. Gente, não precisa fazer comissão de planejamento para comprar material de expediente, por exemplo. Mas dependendo... Então, assim, a tua estratégia, o teu PCA que vai te trazer. Tudo que aquilo que é compra não estratégica, que é para tocar a máquina administrativa, isso tu tem que gastar o menor esforço institucional. Tudo aquilo que é para tua missão institucional, para tua estratégia... Já tem que estar no sangue. É ali. A energia está ali, o gasto está ali, o foco está ali. Então, é isso que a governança, ela vem. Agora, quem está lá no dia a dia trabalhando com licitação, que nunca teve, ela apaga incêndio todos os dias, ela não tem como implementar a governança. E aí eu digo assim, nesse ponto eu acho que eu sou até um pouco pessimista com a nova lei, eu digo que se não tiver governança, não vai ter nova lei. Como é que você vai querer que o município faça um diálogo competitivo? Uma inovação, se não tem o mínimo de segregação, se não tem o mínimo de integridade nas suas conversas institucionais com o mercado. Porque a gente tem alguns tabus. A administração pública não conversa com o mercado. Acabou isso. O mercado tem que vir para a administração pública. E aí a gente está aí com as parcerias público-privadas trazendo isso, mas no próprio lei de licitação. Você deve fazer consulta pública para realizar o teu ETP. Você não pode chamar o fornecedor, trancar ele dentro da sua sala e conversar no privado. Isso não. Agora, você tem que ter os mecanismos e as estruturas. E a lei prevê isso. E a lei prevê. Não é por falta de ferramenta. Não é por falta de ferramenta. Agora, qual vai ser o servidor público que vai se aventurar a dizer que precisa que vai fazer abrir uma consulta pública? Ele nem sabe que ele pode fazer isso. Porque a cultura não conversa com o privado. Não conversa com o fornecedor. Ele quer te prejudicar, ele quer te enganar. Né? Então, assim, mudou muita coisa. E o que a gente vê hoje, o que eu vejo hoje analisando as contratações públicas, já com base na nova lei de licitação? Nós estamos usando dispensa de licitação, tem mais dispensas que pregão. Pregão, que agora não sei se ele vai ou não
se está fadado não aí a ser velado. Depende de um conjunto. Depende de um conjunto de fatores, mas aí nós temos o credenciamento já tomando conta como se fosse o pregão, né? Ou seja, nós estamos, com exceção do credenciamento, fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos com a 866, com a 10.520 e botando a roupa de nova lei de licitação. Conversando contigo agora, me parece que é mais fácil do que a gente pensa, a governança. Realmente não é um bicho de sete cabeças. Não é. Realmente é tentar olhar para as coisas com a finalidade e é fazer o básico bem feito. Exatamente. Se partirmos desse pressuposto, creio que já temos condições de começar a subir os degraus da escadinha da excelência através da aplicação de práticas de governança. Muito obrigado pelos insights valiosos de hoje. Eu que agradeço aí a confiança, a participação e a oportunidade de trazer um tema que eu sou tão apaixonada e acredito que é transformador. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu agradeço. E vocês que estão conosco aqui, que curtiram esse vídeo, então vão lá e deem o seu like aqui no vídeo, curtam, compartilhem com quem não conhece governança, quem está tentando implementar, deixem nos comentários como é a sua experiência com governança, onde vocês trabalham a governança, vocês já ouviram falar em implementar governança? Vocês sabiam que fazem parte dessa linha de defesa enquanto agentes públicos em geral? E, se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal da OAB de Santa Catarina para que nós possamos produzir mais conteúdos como esse, que possam auxiliar na vida dos advogados e da população, para que possamos transformar as compras públicas de verdade. Valeu! Até a próxima!